Nós vamos ler agora um texto, certamente o mais conhecido das Escrituras, João capítulo 3 e o verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Parece ser tão difícil pregar nos textos mais simples da Bíblia, mas eu não considero esse um dos textos mais simples da Bíblia. Eu gostaria que deste versículo nós pensássemos em pelo menos 4 pontos principais. Eu creio que esse versículo nos sugere pensar em 4 coisas principais, 4 pontos que nós vamos mencionar hoje à noite. Em primeiro lugar, a grandiosidade do amor de Deus, ou o incompreensível amor de Deus. Em segundo lugar, esse versículo nos sugere pensar sobre a gravidade do pecado do ser humano, a gravidade do meu pecado, a gravidade do seu pecado. Em terceiro lugar, pensar também na imensa dor do Senhor Jesus Cristo e o imenso valor do seu sacrifício. Que valor, que grandiosidade, o valor do sacrifício da pessoa do Senhor Jesus Cristo, esse que foi entregue por Deus aqui no versículo. E finalmente pensar na chamada do Senhor, na urgência, no urgente chamado do Senhor para a salvação. Então, primeiramente pensando no primeiro ponto que nós mencionamos, a grandiosidade do amor de Deus, ou o incompreensível amor de Deus. Por que eu digo incompreensível amor de Deus? Porque o versículo começa dizendo aqui, porque Deus amou ao mundo, e amou de tal maneira. É muito difícil entender isso aqui. Deus amou o mundo de tal maneira. É muito simples da gente entender, é bem compreensível entender quando um jovem conhece uma moça simpática, gentil, bonita, carinhosa, que compartilha os mesmos pensamentos com ele, e eles fazem uma amizade. Com o passar do tempo, essa amizade vai atingindo as afeições, o coração começa a ficar meio roxo, e então, depois de um certo tempo, esse rapaz, vencido pela apreciação para aquela menina, para aquela moça, ele então resolve fazer uma declaração, escreve uma declaração de amor. É perfeitamente compreensível isso, é lógico isso, não tem nenhuma dificuldade da gente entender isso. Também não há nenhuma dificuldade da gente entender quando uma mãe que teve seu filho, criou esse filho, educou esse filho cresceu, filho obediente, carinhoso, respeita sua mãe, está sempre perto dela, sempre dá satisfação, onde vai, está dando satisfação, sempre quando chega abraça, beija a mãe. É muito compreensível quando essa mãe um dia resolve fazer uma declaração de amor para esse filho. É bem lógico isso, todo mundo vai compreender que realmente é uma coisa de se aceitar, de se compreender. Mas o versículo 16, nós encontramos uma declaração do Deus santo, 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 do Deus justo, fazendo uma declaração de amor para com o mundo, e não a Terra, o planeta, mas fazendo uma declaração de amor para com a humanidade. Que humanidade é essa que ele diz que ama de tal maneira?
Ele ama pecadores, rebeldes, ingratos, irreverentes, pecadores que decidiram viver sem Ele, pecadores que decidiram virar as costas para Ele, não considerar a sua palavra, não considerar a sua pessoa, não considerar que a vida que eles têm vem do Senhor, pecadores que decidiram viver por conta própria, sem nem considerar a sua existência, tapar os seus ouvidos para não querer ouvir a sua voz, pecadores que decidiram usar os seus corpos, que foram criados para ser a glória, a semelhança e a glória de Deus, para serem semelhança e glória de Deus, usarem esses corpos para práticas pecaminosas, abomináveis aos olhos desse Deus. E Deus agora se dirige a esses pecadores, se dirige a essa humanidade perversa, iníqua, ingrata, irreverente, suja, podre, e o Senhor diz que ama de tal maneira. Não dá para a gente compreender. A mente humana, a nossa mente, não pode penetrar no mais profundo disso. É profundo demais para a gente compreender a grandeza do amor de Deus em favor de nós pecadores. Quando eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, eu achava que eu era um rapazinho bom. Eu converti com 17 anos, e embora eu tinha feito algumas farras, bebia, fazia bagunça e outras coisas mais, mas mesmo assim eu achava que da maneira como eu fui criado, e até os 17 anos eu não tinha feito grandes coisas, pecaminosas. Mas depois que eu me converti ao Senhor, depois que o Senhor abriu os meus olhos, eu comecei a me conhecer a mim mesmo. E então a gente começa a conhecer a nós mesmos e passamos a conhecer a raça humana, a natureza humana. E aí é que a gente começa a perceber quem que o ser humano é, quem é a humanidade, o que é um pecador. É um ser que não merece, a atenção de Deus. Nós somos seres que não merecemos a atenção de Deus. Nós merecemos a condenação eterna. Nós somos indignos da atenção de Deus. Porque Deus nos criou de uma maneira toda especial. Quando Ele criou o sol, Ele criou uma coisa maravilhosa. Quando ele criou os astros celestes, coisas esplendorosas. Quando Ele criou esse vasto universo, a terra com suas belezas naturais, tudo muito bom. Quando Ele criou os animais, tão belos, tão bonitos. Quando Ele criou os mares, tudo muito bom. Mas quando Ele foi criar ser humano, Ele fez tudo diferente. Ele mudou. Foi a única coisa que Ele criou de maneira diferente. E a Trindade está ali dizendo: façamos agora o homem conforme a nossa semelhança, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa criação vai ser especial. Essa vai ser o brilho da criação, a glória da criação vai ser esse, o ser humano. E em que nós nos tornamos? Nos tornamos a vergonha de Deus, nos tornamos a desonra de Deus. Nós, com os nossos corpos, com a nossa vida, nós afrontamos a Deus. Nós pecamos contra Deus, viramos as costas para Deus, passamos a viver como se Ele não existisse, passamos a viver como se pudéssemos viver como senhores da nossa própria vida, tomando as nossas próprias escolhas, rejeitando, desprezando, fugindo. O primeiro homem que foi criado por Deus e foi colocado num lugar tão maravilhoso, o Jardim do Éden, um lugar tão bonito e cheio de tantas belezas e tantas coisas preciosas, como eu creio que não existe hoje na face da terra um lugar tão bonito como o Jardim do Éden. E aquele homem que foi colocado ali no Jardim do Éden, quando desobedeceu a Deus, a única ordem que foi dada para ele não fazer, ele fez. E depois que ele tomou aquela atitude, e ele ouve a voz de Deus, o mesmo Deus com quem ele conversava amigavelmente, ele agora vira as costas para esse Deus, e ele foge desse Deus, ele tem medo desse Deus, ele não quer esse Deus, ele quer se esconder dele. E não somente Adão fez assim, todos nós fizemos assim. Eu fiz isso por 17 anos, fugindo de Deus, correndo de Deus, me escondendo de Deus. E certamente você, amigo que está aqui entre nós, que não é salvo ainda, você tem feito isso, procurando se esconder de Deus, quem sabe, até tentando se parecer com alguém que já pertence ao Senhor, tentando dessa forma fugir de Deus, escapando das suas mãos, para que você possa viver a sua própria vida conforme os seus próprios gostos, conforme as suas próprias opiniões. É esse ser rebelde, irreverente e ingrato, é esse ser, é para essas pessoas
que somos nós, que Deus mandou escrever essa declaração de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, com tanta intensidade. Realmente, esse amor de Deus para com os homens é profundo demais. Carta aos Romanos, Paulo diz, lá no capítulo 5, versículo 8, que isso aqui não é apenas uma declaração de amor. Deus não apenas declarou o seu amor para com os homens. Lá Paulo diz que Deus provou. Ele fez uma declaração, mas ele provou o seu amor. Ali diz, Deus prova o seu muito amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Deus fez a sua declaração, nós ainda éramos pecadores. E quando Ele deu a demonstração desse amor, provando o seu amor para conosco, nós ainda éramos pecadores. Então, não dá para compreender. A nossa mente é muito pequena para mergulhar na grandeza, na infinidade do amor de Deus para conosco. Amigo ouvinte que está aqui, que você não é salvo ainda, pare um pouquinho para considerar esse ser santo, que embora sendo você pecador, Ele te ama profundamente. Não há palavras que possam descrever com mais profundidade o amor de Deus por você. E Ele manda dizer isso através da sua palavra, porque Deus amou o mundo. E a palavra mundo aqui inclui o seu nome, a sua pessoa, a sua vida, com todos os seus pecados, com todas as suas infidelidades, com tudo que você tem, com tudo que você é. Deus amou ao mundo de tal maneira. Nós cantamos o hino 65, se não me engano. Sim, o amor de Deus é grande. O amor de Deus é grande. E aquele hino que iríamos cantar, 125, diz da vastidão desse amor. Esse amor é vasto, mais vasto que o profundo mar. Não há como conhecer as profundezas do mar. Assim, muito mais, não há como conhecer as profundezas do amor de Deus para com os homens, para com os pecadores, para conosco. Agora, uma segunda meditação que nós pensamos em tirar desse versículo é em relação à gravidade do nosso pecado, a gravidade do pecado do ser humano. Se a gente pensar em como se encontra hoje o mundo, nesse exato dia, durante o dia de hoje, quantas mortes aconteceram em toda a face da terra? Incontáveis. Quantas tragédias aconteceram hoje em toda a face da terra? Quantos acidentes? Quantos crimes? Quantos roubos? Quanta prostituição? Quantos adultérios? Quantos homicídios? Quantas doenças? Quantas lágrimas foram derramadas? Quantas famílias foram entristecidas pelo luto? E se nós começarmos a pensar nessas coisas tão desagradáveis, tão tristes, que tocam cada pessoa que mora nesse mundo, cada família que mora nesse mundo e que tem sido atingido por essas coisas terríveis. Quantos terremotos já devem ter acontecido hoje, essa semana, mês passado, e assim por diante. Se nós pensarmos nessas coisas, nós temos que chegar à conclusão que todas essas coisas vieram a existir, passaram a existir por causa do nosso pecado, por causa do pecado do ser humano. Todas essas coisas são consequência da infidelidade, da incredulidade, da desobediência do ser humano. Todas elas passaram a existir e a atormentar os homens por causa dos nossos próprios pecados. Agora, quando nós falamos da gravidade do nosso pecado, não é citando essas coisas que nós vamos provar quão grave é o nosso pecado. Essas coisas são apenas uma pequena demonstração de que o pecado do ser humano realmente é grave. Atingiu a terra, atingiu aquilo que Deus criou. Mas a maior prova de quão grave é o meu pecado, quão grave é o seu pecado, é aquele fato que aconteceu há 2000 anos atrás, quando o Filho de Deus, que desceu dos céus e que viveu aqui na terra sem pecado, sem dolo algum, e viveu de maneira perfeita, quando esse Filho foi perante a justiça do próprio Pai, reconhecendo que a justiça divina deveria castigar com morte, com maldição, o pecador, o rebelde. E o Senhor Jesus Cristo então se coloca no lugar desses pecadores. E aquela punição terrível que o Filho de Deus sofreu na cruz do Calvário, a maneira como ele foi sacrificado ali,
E como falamos, creio, ontem à noite, ou anteontem à noite, acerca do seu sacrifício, da sua coroa de espinhos, dos açoites que ele recebeu, das bofetadas, do custo que recebeu no seu rosto, da maneira como foi pregado na cruz, esticado ali na cruz, como ele sofreu dores indescritíveis durante aquele dia, depois de ter passado uma noite inteira sem dormir, sendo julgado injustamente, sendo condenado à morte. Mas quando ele foi levado para a cruz do Calvário, e ali, aquelas 3 horas de trevas, quando ele foi desamparado pelo Pai, aquela punição terrível que o Senhor Jesus Cristo sofreu, é a prova, ali está a prova de quão grave é o meu pecado. Porque o Senhor Jesus Cristo, embora ele tenha levado sobre si a iniquidade de muitos, ele levou sobre si as minhas iniquidades, os meus pecados, e levou também sobre os seus ombros os seus pecados. Então, quando você lembrar de Jesus Cristo crucificado, ensanguentado da cabeça aos pés, e clamando, Deus meu, por que me desamparaste? Foi por causa das suas infidelidades, foi por causa das suas desobediências, foi por causa da sua natureza, e das inclinações da sua natureza, e dos atos pecaminosos que a sua natureza produz diariamente. Ali está a prova de quão grave é o nosso pecado. Foi necessário que o Verbo de Deus se encarnasse para sofrer a ira divina sobre si, ali na cruz do Calvário, para provar que o nosso pecado é grave e que a justiça de Deus não poderia deixar passar os nossos pecados. Deus não poderia simplesmente dizer para o pecador: olha, os seus pecados eu perdoo, deixo passar, pode entrar no meu santo céu. Não é assim. Deus não pode simplesmente dizer: estão perdoados os seus pecados e esqueça os seus pecados. Não, a sua justiça tem que ser cumprida. E a justiça divina exigia morte, condenação, maldição para o pecador. E quando o Senhor Jesus veio ao mundo, ele assumiu esse lugar de maldição na cruz do Calvário. Estava escrito na lei: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo filho de Deus, ele se fez maldito de Deus, quando pendurado na cruz e sendo castigado pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. O profeta Isaías diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Mas o Senhor fez cair sobre ele, não sobre nós. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, as minhas e as suas iniquidades. O Senhor fez cair sobre ele. O nosso pecado é grave. Não aceite na sua mente, amigo ouvinte, de que essa linguagem moderna, de que esse negócio de pecado, não existe pecado. Existem fraquezas, existem limitações do ser humano. Não, a Bíblia chama de pecado. O salário do pecado é a morte. O pecado é maldito perante Deus. Há maldição de Deus sobre o pecado. E o Senhor Jesus Cristo foi assassinado, ele foi crucificado, ele foi sacrificado pelos nossos pecados ali na cruz do Calvário. E é isso que o versículo 16 está dizendo. Deus amou ao mundo de tal maneira, a intensidade do seu amor. Mas qual é a prova dessa intensidade? A prova é que deu o seu Filho unigênito. Deu para quê? Deu o seu Filho para que ele fosse sacrificado. Deus sabia, quando ele entregou o seu Filho, ele estava entregando o seu Filho para ser sacrificado em nosso lugar. Porque o nosso pecado era grave e precisava ser tratado da maneira justa. E o seu Filho era a única pessoa que poderia receber o tratamento da ira dele, da justiça dele sobre si mesmo. Então Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Agora, a terceira coisa é pensar no valor desse sacrifício, no valor dessa obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Por que ele tinha que morrer? Por que ele tinha que derramar sangue ali na cruz, como derramou sangue? As Escrituras dizem, lá em Hebreus capítulo 9, verso 22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não poderia haver remissão de pecados, nenhum pecador poderia ter os seus pecados remidos
Nenhum pecador poderia ser perdoado por Deus se não houvesse um sacrifício sangrento. E esse sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi realizado justamente para que a remissão dos pecados se tornasse real, a remissão dos pecados se tornasse verdadeira. Deus pudesse verdadeiramente remir os pecados, retirar os pecados diante dos seus olhos. E quando o Senhor Jesus morreu na cruz, e ele bradou em alta voz: está consumado, o sacrifício necessário para a remissão dos pecados está feito, está pronto. Deus Pai agora pode perdoar os pecadores na base desse sacrifício que foi feito de derramamento de sangue para satisfazer plenamente a justiça divina que exigia morte do pecador. Hebreus capítulo 7, nós temos citado esses dias, e verso 25, ali diz, falando da pessoa do Senhor Jesus, que por isso, pelo fato de ele ter se oferecido a si mesmo em sacrifício por nós, derramado o seu sangue, diz ali, por isso, ele pode salvar. Por isso, por causa desse sacrifício, ele pode salvar totalmente. Ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Talvez, amigo ouvinte, você tenha dúvidas em relação a como ser salvo. Você talvez pense assim: olha, eu sei que eu tenho que me converter, eu sei que eu tenho que ter o perdão dos meus pecados, mas e quando eu crer no Senhor Jesus Cristo, como diz que eu tenho que fazer, o que será de mim depois? Porque eu sou pecador, eu tenho uma natureza pecaminosa. Como é que eu vou depois lutar contra o pecado? E se eu continuar pecador depois? E se eu continuar pecando depois? Essas são dúvidas que pairam na mente de muitas pessoas que ainda não se converteram. E elas ficam resistindo, ficam demorando, porque pensam no depois. Mas esse texto de Hebreus capítulo 7, verso 25, diz: por isso, pelo fato de ter Cristo derramado o seu sangue na cruz, com o seu sacrifício, diz, por isso ele pode salvar totalmente. Ele não vai te salvar parcialmente. Não é que Deus vai dizer para você assim: olha, até hoje, daqui para trás eu perdoo os seus pecados, e a partir de agora você se vira. Para você continuar sendo salvo, você vai ter que se virar até o fim da sua vida. Não, não é essa salvação que Deus propõe. Ele pode salvar totalmente, completamente. Quando o Senhor Jesus Cristo se ofereceu na cruz do Calvário para remir os meus pecados, eu não era nascido. Você também não era nascido. Mas Deus já tinha a soma total dos nossos pecados, desde o nosso nascimento até o dia da nossa morte. E quando o Senhor Jesus Cristo voluntariamente quis vir aqui para sofrer o castigo dos nossos pecados, Ele não escolheu a metade dos nossos pecados para sofrer. Ele não escolheu sofrer apenas por uma parte dos nossos pecados. Ele veio para sofrer por todos os nossos pecados. E quando foi lançado sobre Ele os pecados, foram lançados todos os nossos pecados sobre Ele. E agora, a redenção foi comprada para nós. Hebreus capítulo 9 diz que Ele comprou uma eterna redenção, uma redenção que dura para sempre, uma redenção eterna, realizada de uma vez por todas. E o pecador que se arrepende e crê no Senhor Jesus Cristo, ele recebe uma eterna redenção, e ele é totalmente salvo. Mas depois de salvo, como é que ele vai fazer com a natureza pecaminosa? Como é que ele vai fazer com as suas fraquezas? Então o texto de Hebreus 7 e 25 mais uma vez: por isso pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. E diz, vivendo sempre para interceder por ele. O Senhor promete ser esse sumo sacerdote que vai viver sempre para interceder por aqueles que ele remiu com seu sangue. Ele vai te salvar, ele vai remir os seus pecados, mas a sua obra continua, o seu serviço, a sua obra de redenção foi feita de uma vez por todas, mas o seu serviço em favor daqueles que ele salva continua sendo feito diariamente perante o Pai. Ele continua intercedendo por nós diariamente junto ao Pai. Ele é nosso advogado junto ao Pai. Diz João na sua carta que ele é advogado para nos defender perante o Pai. Ele vai apresentar sempre o seu próprio sacrifício, o seu próprio sangue derramado para expiação dos nossos pecados. E o que Deus espera de você é que você simplesmente creia, que você descanse
arrependido dos seus pecados, agora creia e descanse na obra, no valor da obra do Senhor Jesus, realizada na cruz do Calvário. Finalmente, a última coisa que pensamos em comentar aqui hoje à noite, baseado nesse versículo, ou pelo menos sugerindo pensar, baseando no que temos considerado aqui, é agora em relação ao chamado do Senhor. Embora esse versículo não é um chamado, é uma declaração do amor de Deus e do que Deus fez. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, essa declaração. O que Deus fez? Que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que toda aquela pessoa que nele crer, nele confiar, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas agora, pensando em outros textos das Escrituras, o Senhor não manda somente dizer para o ser humano que ele fez isso. Ele manda chamar os pecadores. Na verdade, ele não manda chamar, é ele mesmo quem chama. Pelo seu Espírito, ele trabalha nas mentes, nas consciências das pessoas, chamando, procurando atrair as pessoas. E o chamado do Senhor sempre foram imediatos. Quando ele chamou Abraão, Abraão obedeceu. Quando ele chamou Noé, Noé obedeceu. Quando ele chamou Ló para sair de Sodoma, embora ele demorou, mas ainda o Senhor foi lá com aqueles mensageiros, com aqueles anjos, e tiraram Ló da cidade para que não perecesse na cidade. Quando ele chamou Samuel, insistiu 3 vezes, Samuel, Samuel, até que Samuel atendesse. Quando o Senhor Jesus chamou Mateus, imediatamente Mateus atendeu e seguiu o Senhor. Os chamados do Senhor, eles são diretos à pessoa e precisam ser respondidos. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é uma aula bíblica. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é uma palestra para ensinar a doutrina do Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é um apelo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é uma trombeta que conclama os pecadores a se arrependerem dos seus pecados imediatamente, antes que seja tarde demais. E nessa noite, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo soa nos seus ouvidos como uma trombeta, conclamando você a se arrepender dos seus pecados hoje à noite, onde você se encontra, assentado no seu banco, que você curve a sua cabeça e reconheça os seus pecados, a gravidade do seu pecado e a grandeza do amor de Deus, a misericórdia do Senhor em ter enviado o seu Filho, e quebrantado, arrependido, você se entregue ao Senhor antes que o seu coração pare de bater, porque aí será tarde demais. Os chamados do Senhor, através do profeta Ezequiel: convertei-vos, convertei-vos, pois por que morrereis? O chamado do Senhor através do profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É urgente. O chamado do Senhor, através dele mesmo, através do Senhor Jesus mesmo, ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Entra pela porta estreita, enquanto há tempo. O chamado do Senhor, por intermédio do apóstolo Paulo, quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele diz: depois de apresentar o sacrifício de Cristo, a maneira como Cristo se identificou conosco, indo à cruz e morrendo em nosso lugar, se fazendo pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ali no capítulo 6, no capítulo 5, ele vai dizer: em nome de Cristo nós rogamos que vos reconcilieis com Deus. Em nome de Cristo nós apelamos, nós rogamos que vocês se reconciliem com Deus enquanto há tempo. Em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus falou: reconcilia-te com teu adversário. Entra em acordo sem demora com teu adversário, sem demora, enquanto estás com ele a caminho. Isso pode ser aplicado ao Evangelho. Enquanto você está a caminho com o seu adversário, você como inimigo de Deus, ainda há tempo de você se reconciliar com o Senhor, e hoje à noite o Senhor te chama para a reconciliação. E quando Paulo falou de reconciliação, em 2 Coríntios 5, no capítulo 6 ele fala: eis o dia sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, eis agora o momento sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Que o Senhor Deus fale ao seu coração hoje à noite,
Que você considere o grande, imenso amor de Deus por você. Que você considere que o seu pecado é muito grave. Assassinou o Filho de Deus, o Santo Filho de Deus, no seu lugar. Considere as misericórdias do Senhor em manter a sua vida até hoje. Considere o chamado dele, chamado urgente, para que você se arrependa, para que você creia, para que você descanse, com base naquele sacrifício perfeito que o Senhor Jesus realizou, no derramamento do seu sangue na cruz, onde Ele comprou para você uma eterna redenção. Tome posse dessa redenção hoje à noite, crendo no Senhor Jesus Cristo. Faça isso hoje à noite, não resista, não endureça o coração. Fala com o Senhor da sua necessidade. É certo que você sente necessidade de salvação. É certo que você sabe disso, é certo que você tem convicção de que precisa ser salvo. Mas alguma coisa parece que te prende, alguma coisa parece que te amarra, parece que te impede. Você quer, mas alguma coisa parece que te segura. Curva a sua cabeça, fala com o Senhor, clama ao Senhor, que você precisa ser salvo, que você não deseja lançar isso para frente, que você não deseja ficar brincando, mas que você quer levar a sério a questão do seu chamado, a questão do sacrifício do Senhor Jesus, a questão do seu grande amor. E hoje à noite, curve-se, pense na eternidade da sua alma, pense nos tormentos eternos, pense na felicidade celestial, para onde o Senhor quer te levar. E hoje mesmo, quebrante diante do Senhor, arrependa-se, creia, descanse na obra do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Nós oramos para que Deus, mesmo na sua graça, no seu poder, possa abrir o seu coração, como Ele fez com o coração de Lídia. Que você venha com o coração aberto, crer no Senhor Jesus, confiar nele, descansar na sua obra. Que seja assim. Amém.